Olá pessoal, gostaria de contar uma história para vocês, uma história muito interessante que é a história da igreja. Não ela toda completa, mas umas partes para a gente conseguir compreender um pouco a história da Reforma Luterana. Dia 31 de outubro nós celebramos a Reforma Luterana, a Reforma Protestante, né? E celebramos assim por causa do ano de 1517, no qual foi fixado na porta da Igreja do Castelo, lá em Wittenberg, as 95 teses. Então aí se forma 506 anos. Mas será que a igreja luterana ou a igreja protestante começou ali, naquele momento, era aquele momento que estava iniciando a igreja protestante? E desafio vocês a voltarmos um pouco no tempo, né? Lá no comecinho da igreja, se inicia já com uma grande perseguição. Por volta do ano 70, Jerusalém é cercada e muitos que estão por ali, os cristãos que estão por ali, são também cercados, têm que fugir e se espalham por todo lugar. Há um grande crescimento da igreja, mas por causa da perseguição. Então, a perseguição contra a doutrina da igreja, do cristianismo, a perseguição contra os cristãos, a morte, a mártires, pessoas que morrem aí lá no Coliseu, como a gente lembra, né, por leões, de várias formas, cruzes e assim por diante. Isso termina, vai acabar com a paz em Constantino, né, que aí se expande a igreja para vários locais. Isso acontece em 312, Anno Domini, ou seja, ano do Senhor. E aí, quando a paz não tem mais perseguição, tem a paz, vem a dificuldade em relação à doutrina. Surge o Concílio de Nicéia em 325. Aí um grupo queria dizer que Jesus era somente Deus quando estava aqui na Terra, não era homem, né? Então há uma dificuldade ali e há todo isso, e desse concílio surge então até o credo niceno. E o que eu chamo a atenção aqui é que, mesmo após esse concílio aí, vários desses grupos ainda continuaram existindo, pessoas que acreditavam diferente, né? Lá no início, a igreja se espalha para todos os cantos, então são vários grupos que estão por ali. Com a paz de Constantino, ela se espalha de uma maneira organizada até, né? Para o Estado, vamos dizer assim. Em 325, a gente percebe que ela está espalhada na doutrina também. E aí, vamos deixar falar em reforma luterana, ela aconteceu na Alemanha. Muitas vezes a gente pensa, Jesus, ele morreu, foi ressuscitado, e aí as pessoas lá da Alemanha já estavam sabendo sobre isso. Mas não, isso levou 550 anos para chegar até lá. 750 para se espalhar por toda a Alemanha a mensagem do Evangelho. 750 anos para chegar para as pessoas que moravam lá eram pagãos, não eram cristãos, né? Então eles são cristianizados, eles se tornam cristãos a partir desse ano de 550. E aí é interessante, porque às vezes a gente pensa aqui na, na igreja e a gente vê o Martim Lutero, não, Lutero foi aquele cara que espalhou a igreja, dividiu a igreja, dali por diante não teve mais jeito, né? E talvez, de uma certa forma, dá para compreender assim. Mas olha aqui, lá em 752, haviam 5 grandes lideranças na igreja. E essas grandes lideranças era como se fosse os papas, né? Eram 5 papas. Um lá em Roma, um em Constantinopla, um em Antioquia, em Jerusalém e Alexandria. Qual que é o detalhe dessa parte da história? Às vezes a gente esquece essa parte da história. A gente pensa assim, nossa, a igreja começou lá com a morte e ressurreição, a ascensão de Cristo, né? A vinda do Espírito Santo, do Espírito Santo lá. Começou aquele grupo de 3.000, 5.000 pessoas e ficou unida todo dia, reunindo e tal. E a gente pensa que essa igreja se manteve dessa forma unida por todo o período até chegar em 1517, quando daí foi separada. Mas, na verdade, a gente olhando um pouco a história, a gente percebe que não foi assim, né? Logo lá no ano 70 houve uma grande perseguição e a igreja se espalhou. A igreja se espalhou. Depois a divisão doutrinária, né? E aí a gente percebe que o mundo inteiro não era cristão. O que acontecia? Alguns lugares já havia chegado e o evangelho vai chegando.
E a gente percebe na época de 752, né? Olhando assim, parece bastante tempo, mas é importante para a história que a gente tem hoje. Em 752 havia o quê? Havia 5 grandes líderes lá, né? E esses líderes, então, surgiram a partir de grandes congregações que tinham 1, 2, 3 padres, 5 padres, 6 padres, e um desses padres, então, se tornou, a gente fala, primo inter pares, ou seja, ele se coloca é, para exercer uma liderança sobre os outros. Mas isso não acontece em todos os casos. Alguns queriam dominar, né? Alguns queriam dominar sobre os outros, até sobre os outros líderes aí, né? E aí passam-se a se chamar, autodenominar papas, e aí depois surge um outro detalhe que é a Igreja de Roma recebe terras, isso uma boa quantidade de terra. E aí, o Papa não é somente Papa, ou seja, o líder religioso da igreja não é só líder religioso, mas é um líder político. Por quê? Porque ele tem terra e ele se torna um príncipe, né? E aí, isso, o desenrolar disso, né? Não havia, naquele momento, não havia uma sintonia perfeita entre todos esses 5, né? E segue essa desarmonia até 1054, quando ela é oficializada, né? Onde aí, vai perceber aqui, Roma fica com o Ocidente e a Igreja Ortodoxa, então, fica aí com o Oriente. É uma cisma, né? Onde é oficializado essa diferença, né? Essa diferença. O que é oficializado aí? Bom, a Igreja do Oriente se refere a respeito do poder, esse poder do Papa ali era uma das cobranças da Igreja de Roma, é que o Papa tinha poder que vinha de Deus, por causa de Pedro, etc, etc. E a Igreja Ortodoxa diz, não, isso não é verdade, isso foi inventado agora, vocês estão inventando agora, isso nunca foi assim. Agora vocês estão colocando desse jeito, mas nunca foi assim, né? E aí há essa dificuldade também a respeito das imagens, né? O culto às imagens também é uma dificuldade que está tendo, mas entre outras coisas. Mas aí a gente percebe o quê? É oficializado isso que já estava dividido, que as dificuldades que começaram lá no início, né? A gente percebe essas dificuldades aparecendo doutrinariamente em 325, e elas continuam, né? Elas continuam separadas, essas igrejas. Daí vem a parte política, né? A parte política também é uma parte importante. Por quê? Em 1073, aí a gente acaba o que a gente faz na história, né? E a gente vai fazer igual aqui, mas a gente esquece a igreja oriental e lembra da igreja ocidental. A gente só fala da igreja ocidental, a gente só fala de Roma. A gente não fala das outras igrejas lá de Constantinopla, as igrejas que a gente falou aqui, né? A gente só fala das igrejas que a gente lembra, né? Que são do Ocidente. E aí, olha aqui, em 1073 é colocado, né, como regra o celibato na Igreja Católica, na Igreja Cristã do Ocidente que existia na época, é colocado o celibato como algo obrigatório, obrigatório, né? E aí também um segundo ponto que aparece, eu acho que esse até vai influenciar um pouco mais, né? Só o Papa tem direito de empossar, ou seja, ele estava acima dos reis e príncipes. Ele tinha o direito de dizer, olha, você vai ser de fato, né, escolhido. Você é o escolhido por Deus para reinar nesse local. E aí você já imagina o que começa a acontecer, né? Quando alguém tem um poder tão grande, era meio que coordenava a parte política da terra toda, né? Aí acaba acontecendo aqueles presentes, né? Aqueles presentinhos, oxe, mas eu gostaria de reinar naquele lugar, né? Manda um presente para o Papa, ele já pode endossar a sua causa, né? Um presentinho não muito pequeno, grande, né? E isso aí começa a acontecer. Uma maneira, não de uma maneira organizada, mas obrigatória, porque quem está com poder, quem mexe com poder sabe como funciona, né? Então as coisas terrenas, né, elas passam a ter mais valor, né? Aquele pastor, aquele padre que estava ali para coordenar a palavra, ele não tem mais tempo, né, para coordenar a palavra, ele tem que coordenar o mundo.
ele tem que dirigir politicamente vários reinos, né? E assim por diante, principados e assim por diante. Então ele tem que cuidar dessa parte e o que que acaba acontecendo? A palavra vai ficando cada vez mais distante. Então há um abandono da palavra, há um abandono do ensino, né? É um abandono da parte essencial lá, que se fala lá sobre a Santa Ceia, né? O pão, o vinho, o corpo e sangue, é meio que deixado de lado e é colocado outras coisas aí no local para que se consiga ter uma melhor arrecadação. E aí entra indulgências, entra o purgatório também nessa época de 1200. Veja só, não é lá do começo da igreja, entra aqui em 1200. Por isso que é legal, essa conversa aqui acaba sendo legal porque faz a gente refletir, porque a gente pensa que Lutero mudou tudo o que tinha que mudar. Não, mas teve muita coisa que foi mudada antes para o outro lado, né? E aí a pergunta às vezes que ajuda a gente a compreender, né? Agora a gente vai entrar na época dos reformadores, a gente teria que pensar o seguinte: o que é uma reforma, né? Uma reforma. A reforma, ela não é uma construção do zero, né? Então a gente fala 506 anos da reforma e a gente às vezes pensa, ah, nossa igreja começou ali, né? Mas a nossa igreja não começou ali. Para mim mesmo, é uma surpresa por vezes, porque a gente a gente entra tanto nesse clima, né? Que parece que a nossa igreja tem 506 anos, mas realmente a igreja cristã na Terra não tem 506 anos. Calculando esse ano, 2023, dá 1990, contando lá com a descida do Espírito Santo. Essa é a idade. Então, é interessante a gente perceber, uma reforma, ela não é uma construção do zero. A construção começou lá na descida do Espírito Santo, né? E a igreja começou ali. A reforma, ela traz, ela ressalta dificuldades estruturais que estava tendo nessa igreja. E as dificuldades estruturais justamente são essas aí que a gente percebe. Aí a gente vai ver aqui, ó, né? Alguns detalhes, por exemplo, os valdeses, né, em 1170, né, os valdenses. Havia já essa dificuldade em toda a história da igreja, a gente percebe essa dificuldade. Né? Qual que é a dificuldade? Você tem um foco voltado não para a palavra, mas voltado para a política, voltado para as coisas desse mundo. Né? E aí começa a surgir dificuldades. Né? O que os valdenses enfatizavam como reformadores? Olha aí, né? Havia um único mediador, não vários mediadores, né? Um único mediador, que é Jesus Cristo. Eles lembram e ressaltam que o purgatório é uma invenção, né? E ressaltam também que os sacramentos são a Santa Ceia e o batismo. Parece que a gente está falando de Lutero, né? Mas não é isso, aí é 1170. Né? Quase 500 anos, quase 400 anos antes da reforma. Né? O que acontece nessa época? Nessa época dos valdenses, há uma represália muito forte, porque a igreja tinha muita força naquela época. E o que acaba acontecendo? Mais de 1 milhão de pessoas foram martirizadas. Teve uma igreja que se reunia nessa certeza de que havia um só mediador, né, confiando na verdadeiro significado da ceia e do batismo. 7.000 pessoas reunidas dentro da igreja, foram mortos todos. Outra igreja, 10.000 pessoas reunidas dentro, foram mortas todas. Então, houve uma perseguição muito grande. E 1 milhão de mártires aí, né? E aí as pessoas que sobraram disso aí fugiram para umas montanhas que tinham, que é conhecido como Saboia e Piemonte. Isso 1170. Eu não estou falando da reforma luterana, da reforma protestante, que acontece um pouco por ali. Mas assim, essa é a noção que a igreja tinha de que havia uma necessidade de se voltar ao evangelho, né? De se retornar ali àquela igreja, a palavra sustentando a igreja, não a política e não o poder. Né? Na sequência, em 1300, eu estou mostrando aqui, esses foram os que ficaram famosos. Né? Com certeza teve muito mais reformador aí que não ficou famoso, que morreu logo em seguida, que começou a falar. Né? Mas a gente tem aí John Wycliffe. Né? O que ele alegava? O Papa não tem poder acima de qualquer outro clérigo no perdoar, ou seja, o Papa não tem um poder divino para perdoar pecados acima
do que qualquer outro, de qualquer outro padre, né? Como há confissão, como há absolvição, ainda hoje nas igrejas luteranas tem ainda hoje confissão e absolvição, como há na Igreja Católica, né? A gente tem o quê? A gente percebe que através de John Wycliffe lá, né, estava havendo, o poder não era somente o que a palavra diz, né, que é para a gente perdoar os pecados, mas tinha algo acima, como se fosse o próprio Deus ali, né, o direito do próprio Deus, né, para perdoar esses pecados. E aí a dificuldade maior é como esse poder era usado. Eu acho que essa é a dificuldade maior que existiu, né? Não era só um poder usado para perdoar os pecados, mas se cobrava por isso. Essa é a maior dificuldade que os reformadores percebem. E aí então surge aí o João Hus, né, que lembra das indulgências, que é o que eu estava falando de cobrar, né, as indulgências, o purgatório, e aí ele destaca aqui a vida impiedosa dos clérigos, né? Então, o clero é a igreja, os padres, ministros e tudo mais da igreja. Ganância e luxúria, né? Nessa época é o que tinha de mais destacado, né? Nessa época aí. A gente tem 1369 é o nascimento de João Hus, não tem outras datas aqui. Mas vejam aí o que está acontecendo, né? Perto de 1400, provavelmente, 1380, acontecendo coisas aí diferenciadas na igreja. O que a gente percebe? Uma linha de pessoas tentando voltar, né? Aqui a gente percebe aqui, né? Uma linha de pessoas, o John Hus, o John Wycliffe, os valdenses, né? Tentando voltar à palavra, esquecer essa parte terrena, esquecer essa parte do poder e voltar à palavra de Deus, né? Essa é a linha mais tranquila de a gente compreender. A gente vai ter aí depois também Jerônimo Savonarola, em 1498, isso aí, Lutero já tinha nascido, já estava aí com uns 15 anos mais ou menos, né? E ele, então, ele passa a falar, logo a espada do Senhor se abaterá sobre toda a terra, e a igreja será renovada. Então, a igreja clamava por isso, mas as autoridades, os padres e papas daquela época não quiseram saber disso aí. A igreja estava sofrendo, tanto que é considerada essa época a época das trevas, porque ninguém tinha conhecimento nenhum. Eram levados para conduzidos a ser ignorantes, nesse sentido. Dificilmente se tinha acesso à palavra, né? Diz que a palavra estava acorrentada. Isso acontece desde o ano 1000, porque não era do interesse de quem estava no poder, né? O poder clerical aqui, poder clerical, né? Não era do interesse das pessoas que estavam nesse poder permitir que as pessoas tivessem acesso ao conteúdo verdadeiro. A intenção era deixar de lado. E aí ele traz justamente essa frase, né? Logo virá alguém. E aí a gente tem, na sequência ainda, naquela época bem próxima da Reforma, uma disputa entre o poder papal, né, na França e na Itália. É aquela coisa, né? Uns queriam que o rei fosse francês, uns queriam que o rei fosse italiano, e aí havia aquela disputa política muito forte. E aí a gente vai ver agora um pouco também da história de Martinho Lutero, né? Bem resumido, e no mais é isso aí, a gente dá uma olhada nessa história e perceber que essa história, agora vem o reformador Martinho Lutero, mas teve vários antes, e essa história da igreja ajuda a gente a compreender, né, que é uma sintonia, né? A igreja sempre precisou, o evangelho sempre precisou lutar, né, para se manter vivo, e difícil é o evangelho se manter vivo. Então, essa luta é super válida e a gente vai ver um pouquinho agora sobre o Martinho Lutero também, certo? Timeline Lutero. Os primeiros anos. Em 10 de novembro de 1483, nasce em Eisleben. Em 1501, frequenta a Universidade de Erfurt e recebe bacharelado em artes. Em 1502, mestrado em artes. Em 1505, faz um voto durante uma tempestade de trovões, em 2 de julho, e entra no monastério. Em
Em 1507 é ordenado sacerdote. Em 1509 recebe bacharelado em artes e começa a lecionar em Erfurt sobre artes. Em 1510 ele faz uma peregrinação a Roma. Em 1511 entra no Claustro Negro, monastério agostiniano em Wittenberg. Em 1512 recebe doutorado em teologia e é designado para o corpo docente de teologia em Wittenberg. Em 1513 a 1517 leciona sobre Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Em 1517 posta as 95 teses na porta da igreja, em 31 de outubro. Em 1518 e 1519 é a possível data para o início da Reforma. Em 1521 aparece na Dieta de Worms, no período de 16 a 18 de abril. É colocado sob banimento imperial e condenado como herege fora da lei. Em maio vai para o exílio no castelo de Wartburg. E aí, gostou? Esse vídeo é uma parceria entre o Voltemos Evangelho e a Pictobíblia. Deus te abençoe e até a próxima. Timeline Lutero, os últimos anos. Em 1521 a 1522 permanece no exílio, no castelo de Wartburg, de maio de 1521 a março de 1522. Em 1522 retorna a Wittenberg. Em 1523 compõe seu primeiro hino, intitulado Uma Nova Canção, Aqui Terá Início. Em 1523 escreve sobre a autoridade temporal. Em 1524 publica seu primeiro inário. Em 1525 acontece a Guerra dos Camponeses e nesse período casa-se com Catarina Vambora, em 13 de junho. Em 1527 a peste ataca Wittenberg e a casa de Lutero se transforma em um hospital. Nesse período ele compõe Castelo Forte é o Nosso Deus. Em 1529 escreve o Catecismo Menor. Em 1530 escreve a Confissão de Augsburgo. Em 1534 publica a Bíblia completa em alemão. Em 1539 publica a primeira edição de Wittenberg, reunindo os escritos coligidos. Em 1545 publica uma edição completa de escritos em latim, com o prefácio contendo uma reflexão biográfica. Em 1546 prega seu último sermão em Wittenberg, em 17 de janeiro. Neste mesmo ano ele morre em 18 de fevereiro, em Eisleben, e é sepultado em Wittenberg. E aí, gostou? Esse vídeo é uma parceria do Voltemos o Evangelho e a Pictobíblia. Deus te abençoe e até a próxima.